7h34. BG Manhã tem um assunto grave, muito sério. Uma estatística que assusta e preocupa demais. O aumento do número de casos de abuso sexual contra crianças, contra adolescentes. Este ano, até o mês passado, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis recebeu 202 denúncias. Desse total, foram instaurados 70 inquéritos. E as vítimas desse tipo de crime, senhor Joel de Souza, são atendidas na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é referência nesse tipo de assistência. E o importante, há que se denunciar todo tipo de ação monstruosa que atente contra o menor, contra o vulnerável ou inocente. Acompanhe aí. Uma realidade que assusta: o crescimento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com dados da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, de janeiro a julho deste ano, foram realizados 116 atendimentos a menores de 18 anos vítimas de violência sexual. A maioria dos crimes acontece dentro de casa e as vítimas mais vulneráveis são meninas com idade entre 7 e 11 anos. Diariamente, esse fluxo ele varia, depende, a gente tem um número aumentado de casos agudos nos finais de semana, mas durante a semana toda, qualquer horário, a gente recebe vítimas, tanto crianças, adolescentes como adultas, mulheres. Chega a ser assustador o número de vítimas? Chega sim, principalmente quando envolve os menores de idade. E, infelizmente, elas são agredidas por agressores no próprio ambiente familiar. Que são agressores da vítima conhecidos, pai, padrastos, tios, primos, o próprio namorado. A maternidade Nossa Senhora de Lourdes é referência no atendimento às vítimas. De acordo com a coordenadora de atendimento, Lourivânia Melo, existe um trabalho sigiloso e especializado. A primeira porta de entrada é o acolhimento a essas vítimas, que funciona dentro do pronto-socorro da maternidade Nossa Senhora de Lourdes nas 24 horas. Esse serviço funciona para atender as vítimas e referências do estado de Sergipe. E conta com a equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e os apoios laboratorial, apoio ultrassonográfico, dentre outros serviços. Só este ano, de janeiro a julho, foram registrados 621 casos de atendimentos de mulheres ou adolescentes vítimas de violência sexual. E tudo começa aqui, nesta sala de acolhimento com classificação de risco, onde as vítimas são ouvidas sob sigilo. E depois do atendimento aqui nesta sala, feito por um enfermeiro, as vítimas são encaminhadas para exames laboratoriais, assistência médica e também acompanhamento psicológico, que pode durar até 2 anos. Aqui vale ressaltar que a gente faz o atendimento clínico, a gente não faz a perícia médica, A perícia é realizada apenas no IML. Então a vítima aqui ela é assistida, é feitos os cuidados assistenciais, coletado em alguns casos os exames laboratoriais e exames de coleta cervical. Existem os casos que a vítima chega nos casos agudos, recentes, que aconteceram o abuso nas primeiras 72 horas. Isso é importante ressaltar que ela chega o mais precoce possível nos casos de estupro, onde a gente consegue fazer a profilaxia e a prevenção de algumas doenças. São 7h38 e esta questão é muito séria. Então, eu apelo a você. Se você souber de algo que se relaciona a isso, a esse tipo de violência, a essa monstruosidade, denuncie imediatamente. E mais, as crianças precisam aprender, nós precisamos ensinar as crianças a respeitar os seus próprios limites, a identificar e denunciar também esta intimidade forçada. Atenção! Aprender a ouvir as crianças, ouça as crianças atentamente, se informe, conversem, observem crianças e adolescentes atentamente, ações e reações, atitudes, a rotina da criança, se há alguma alteração nessa rotina, pelo amor de Deus, mesmo que não se possa evitar que determinadas violências ocorram, ainda é possível diminuir o impacto nas vidas dessas nossas crianças.
Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Por favor, presta bem atenção, porque essa coisa é muito séria. Não é brincadeira. E são dentro de casa esses casos. São pais até, padrastos até, tios, irmãos, primos e por aí vai. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos proteger essas crianças, precisamos ter essa consciência, essa rapidez, essa velocidade de reação. São milhares de casos acontecendo em nosso país. São estudos seríssimos mostrando e afirmando e demonstrando exatamente isso que ocorre. É uma tragédia nacional. E, aliás, pouco se fala nisso, hein? Presta bem atenção. Veja aqui, ó, aqui, Balanço Geral Manhã, TV Atalaia Sergipe. Estamos falando de maneira sistemática a respeito disso. Agora, vê em alguns fronts, em algumas frentes da imprensa, fala-se sobre isso? Pouco ou quase nada, mas aqui a gente fala.